Leitura do dia. 10/365. Gênesis 28, 29 e 30. Gênesis 28. Ismael era meio-irmão de Isaque, filho de Abraão e Agar, serva de Sara. Após ter se casado com duas moças estrangeiras, Esaú esperava que seu casamento com alguém da família de Ismael fosse agradar a seus pais, Isaque e Rebeca. A promessa de Deus a Abraão e Isaque também foi oferecida a Jacó. Mas isto não era suficiente para o neto de Abraão. Jacó precisava estabelecer seu próprio relacionamento pessoal com Deus. Deus não possui mitos. Cada um de nós precisa ter um relacionamento pessoal com Ele. Não é suficiente ouvir histórias maravilhosas sobre os crentes em sua família. Você precisa fazer parte desta história. Betel estava localizada a 11 quilômetros ao norte de Jerusalém e a 96 quilômetros ao norte de Berseba, onde Jacó deixou sua família. Este foi o local em que Abraão fez um de seus primeiros sacrifícios a Deus quando entrou na terra. A princípio Betel tornou-se um importante centro para a adoração. Porém mais tarde foi um centro de adoração a ídolos. O profeta Oséias condenou estas práticas malignas. Estaria Jacó tentando barganhar com Deus? É possível que, em sua ignorância de como adorar e servir a Deus, Jacó tenha tratado Deus como um servo que executaria uma tarefa para a viagem. É mais provável que Jacó não estivesse barganhando, mas garantindo seu futuro com Deus. Ele poderia estar dizendo: porque tu me abençoaste, eu vou te seguir. Quer Jacó estivesse barganhando, quer pedindo, Deus o abençoou. Mas Deus também tinha algumas lições difíceis para ensinar a Jacó. Gênesis 29. Era costume da época que o homem apresentasse um dote ou um presente valioso para a família de sua futura esposa. Este era um modo de compensar a família pela perda da moça. O dote de Jacó não foi uma posse material, pois ele nada tinha a oferecer, mas o compromisso de trabalhar para Labão durante 7 anos. Havia, porém, um outro costume na terra de Labão que Jacó não tomou conhecimento. A filha mais velha tinha que se casar antes. Ao dar a Jacó a filha Léia e não Raquel, Labão o enganou levando-o a prometer outros 7 anos de trabalho pesado. As pessoas costumam pensar se vale a pena trabalhar durante muito tempo por algo que se deseja. Jacó trabalhou 7 anos para casar-se com Raquel e após ter sido enganado, concordou em trabalhar outros 7 por ela, embora ele tenha se casado com Raquel logo após ter se casado com Leia. Vale a pena trabalhar e esperar pelos objetivos mais importantes. O cinema e a televisão criaram a ilusão de que as pessoas precisam esperar apenas 1 hora para resolverem seus problemas e conseguirem o que desejam. Não se deixe enganar pensando que isto acontece na vida real. A paciência é mais difícil quando mais precisamos. Porém é a chave para alcançarmos os nossos objetivos. Jacó ficou furioso quando soube que Labão o enganara. O enganador de Esaú havia sido enganado. Como é natural nos chatearmos com a injustiça cometida contra nós enquanto fechamos os olhos às injustiças que cometemos contra outros. O pecado tem sua forma de voltar e perseguir-nos. Embora tenha sido enganado por Labão, Jacó teve sua parte na barganha. Havia mais em jogo do que apenas sua mágoa, havia Raquel para pensar, bem como o plano de Deus para sua vida. Quando somos enganados pelas pessoas,
Assumir a nossa parte pode ser sábio. Alimentar nossas feridas ou tramar uma vingança nos impede de enxergar sob o ponto de vista de Deus. Os pais de hoje em dia costumam dar nomes aos filhos que soem bem ou tenham apelo sentimental. Mas o ato demonstra um uso dinâmico dos nomes. Era comum escolher nomes que refletiam a situação na ocasião do nascimento. Algumas vezes, eles esperavam que seus filhos cumprissem o significado dos seus nomes. Mais tarde, os pais poderiam ver seus filhos, agora adultos, haviam vivido o significado de seus nomes. Vez por outra o nome de uma pessoa era mudado, pois não combinava com o caráter dela. Foi o que aconteceu com Jacó, ele agarra o calcanhar. No sentido figurado, ele engana. Cujo nome foi mudado para Israel, aquele que luta com Deus. O caráter de Jacó fora mudado a ponto de não mais ser visto como um enganador, mas como um homem honrado.